Oi galera, e aí, estamos de volta e eu pretendo ficar mais tempo, falo isso de novo, mas dessa vez é verdade que vai acabar o ano, aí vai estar melhor a minha situação pra gravar vídeo, que teve o Natal e tudo mais. Eu tava pensando em fazer um especial de Natal, mas acabei não fazendo. Fica pro ano que vem. Então vamos lá. Roma. A cidade de Roma nasceu como uma pequena aldeia e se tornou um dos maiores impérios da antiguidade. Situado na Península Itálica, centro do Mediterrâneo Europeu, Roma era o centro da vida política e econômica da região. Fundação de Roma. A fundação de Roma está envolta em lendas. Segundo a narrativa do poeta Virgílio, em sua obra Eneida, os romanos descendem de Enéas, herói troiano que fugiu para a Itália após a destruição de Troia pelos gregos, por volta de 1400 a.C. Reza a lenda que os gêmeos Rômulo e Remo, descendentes de Enéas, foram jogados no rio Tibre por ordem de Amúlio, usurpador do trono. Amamentados por uma loba e depois criados por um camponês, os irmãos voltam para destronar Amúlio. Os irmãos receberam a missão de fundar Roma em 753 a.C. Rômulo, após desentendimentos, assassinou Remo e se transformou no primeiro rei de Roma. Na realidade, Roma formou-se da fusão de 7 pequenas aldeias de pastores latinos e sabinos situados às margens do rio Tibre. Depois da conquistada pelos etruscos, chegou a ser uma verdadeira cidade-estado. Monarquia romana, que durou entre 753 a.C. a 509 a.C. Na Roma monárquica, a sociedade era formada basicamente por 3 classes sociais: os patrícios, a classe dominante, formada por nobres e proprietários de terra; os plebeus, que eram constituídos por comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários. Os clientes que viviam da dependência dos patrícios e dos plebeus eram prestadores de serviços. Na monarquia romana, o rei exercia funções executiva, judicial e religiosa. Era assistido pela Assembleia Curiata, que estava formada por 30 chefes de família do povo. Sua função mudou ao longo dos séculos, mas eram responsáveis por elaborar leis, recursos jurídicos e ratificar a eleição do rei. Em certos períodos, a Assembleia Curiata deteve mais poder que o Senado. O Senado, composto pelos patrícios, assessorava o rei e tinha o poder de vetar as leis apresentadas pelo monarca. As lendas narram os acontecimentos dos 7 reinados da época. Durante o governo dos 3 últimos, que eram etruscos, o poder político dos patrícios declinou. A aproximação dos reis com a plebe descontentavam os patrícios. Em 509 a.C., o último rei etrusco foi deposto a um golpe político, marcou o fim da monarquia. República Romana, que durou de 509 a.C. a 27 a.C. A implantação da República significou a afirmação do Senado, o órgão de maior poder político entre os romanos. O poder executivo ficou a cargo de magistraturas, ocupadas pelos patrícios. A República Romana foi marcada pela luta de classes entre patrícios e plebeus. Os patrícios lutavam para preservar privilégios e defender seus interesses políticos e econômicos, mantendo os plebeus sob sua dominação. Entre 449 e 287 a.C., os plebeus organizaram 5 revoltas, que resultaram em várias conquistas: tribunos de plebe, leis das 12 tábuas, leis licínias e lei canuleia. Com essas medidas, 2 classes praticamente se igualaram. Expansão romana. A primeira etapa das conquistas romanas foi marcada pelo domínio de toda a Península Ibérica, a partir do século IV a.C. A segunda etapa foi o início das guerras de Roma contra Cartago, chamadas de Guerras Púnicas. Duraram 264 a 146 a.C. Em 146 a.C., Cartago foi totalmente destruída. Em pouco mais de 100 anos, toda a bacia do Mediterrâneo já era romana. Crise da República. Na República Romana, a escravidão era a base de toda a produção e o número dos escravos ultrapassava o de homens livres. A violência contra os escravos causou dezenas de revoltas. Uma das principais revoltas escravos foi liderada por Espartaco,
entre 73 a 71 a.C. À frente das forças rebeldes, Espartaco ameaçou o poder de Roma. Para equilibrar as forças políticas, em 60 a.C., o Senado indicou 3 líderes políticos ao consulado: Pompeu, Crasso e Júlio César, que formaram o primeiro triunvirato. Após a morte de Júlio César, foi instituído o segundo triunvirato, constituído por Marco Aurélio, Otávio, Augusto e Lépido. As disputas de poder eram frequentes. Otávio recebeu do Senado o título de príncipes, primeiro cidadão. Foi a primeira fase do Império disfarçado de República. Império Romano. O Império Romano durou de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. O imperador Otávio Augusto, 27 a.C. a 14 depois de Cristo, reorganizou a sociedade romana, ampliou a distribuição de pão e trigo e de divertimentos públicos. A política do pão e circo. Depois de Augusto, várias dinastias sucederam. Entre os principais imperadores estão Tibério, de 14 a 37 d.C., Calígula, 37 a 41 d.C., Nero, 54 a 68 d.C., Tito, 79 a 81 d.C., Trajano, 98 a 117 d.C., Adriano, 117 a 138 d.C. e Marco Aurélio, 161 a 180 d.C. Decadência do Império Romano. A partir de 235, o Império começou a ser governado por imperadores e soldados, cujo principal objetivo era combater as invasões. Do ponto de vista político, o século III caracterizou-se pela volta de anarquia militar, num período de apenas meio século, 235 d.C. e 200 a 284 d.C. Roma teve 26 imperadores, dos quais 24 foram assassinados. Com a morte do imperador Teodósio, em 395 d.C., o Império Romano foi dividido entre seus filhos, Honório e Arcádio. Honório ficou com o Império Romano do Ocidente, capital Roma, e Arcádio ficou com o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. Eu adoro Constantinopla, eu tô doido pra falar dela também. Em 476, o Império Romano do Ocidente desentregou-se o imperador Rômulo Augusto foi deposto. O ano de 476 d.C. é considerado pelos historiadores o marco divisório da Antiguidade para a Idade Média. Da poderosa Roma, restou apenas o Império Romano do Oriente, que se manteria até 1453. Agora, algumas curiosidades. Devido à expansão territorial durante o Império, os romanos passaram a representar 25% da população mundial. Os canhotos eram vistos como pessoas de má sorte e não confiáveis. Esta crença permaneceu até pouco tempo, quando as crianças eram obrigadas a escrever com a mão direita. Os romanos prezavam muito pela higiene. As classes abastadas tinham água encanada em casa, e os pobres possuíam fontes perto de suas residências. Igualmente iam regularmente aos banhos públicos. A urina era aproveitada para diversos fins. Por conta do ácido e outros componentes, usavam para clarear os dentes, lavar as roupas e fazer moedas. Então, galera, esse foi o vídeo da Roma. Eu falei do início da Roma até a queda de Roma. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi bem longo e as imagens foram bem poucas. Que eu tive uma certa dificuldade para achar 6 imagens. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu prometo voltar com não sei como dizer isso, mas eu prefiro agora voltar com acidez no canal, algo assim. Provavelmente só vai ter vídeo ano que vem. Depois desse vídeo aqui só vai ter um vídeo ano que vem, ou esse ano ainda. Talvez eu faça o especial de Natal ou não, depende se esse vídeo tiver bastante like. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal. Valeu, falou, até a próxima e fui.